paz, como vocês estão? Como tem passado, né? Esse período da quarentena, faz tanto tempo que a gente não se vê. Eu e as tias da evangelização estamos com muitas saudades, mas enquanto não podemos ainda ter as nossas aulinhas aqui no grupo espírita, né? Vamos continuar com as nossas aulinhas online. E hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, que fala sobre os vícios e as virtudes. Mas antes nós vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso querido Evangelho, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 10, que nos diz assim: os espíritos só podem aspirar à felicidade perfeita quando são puros. Qualquer falha que tenham cometido lhes impede a entrada nos mundos felizes. São como os passageiros de um navio atingidos pela peste, aos quais é proibido desembarcar em uma cidade até que se tenham descontaminado. É nas suas diversas existências corporais que os espíritos se libertam pouco a pouco das suas imperfeições. As provações da vida, quando bem suportadas, fazem progredir. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa a ferida e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, mais enérgico deve ser o remédio. Portanto, aquele que sofre muito deve dizer que tinha muito a expiar e se alegrar por ser curado em breve. Depende dele, pela sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso, não perder o seu fruto com lamentações, sem o que ele teria que recomeçar. Então, vamos fazer a nossa prece para iniciar a nossa aulinha. Querido Jesus, amigo, irmão de todas as horas, nesta tarde, Senhor, te agradecemos por mais um dia de vida, pela oportunidade da reencarnação, por estarmos, aprendendo sobre os ensinamentos de Jesus. Que a espiritualidade amiga ampare os nossos irmãos, envolvendo-nos em vibrações de harmonia, de fé e de paz. Agora nós vamos estudar sobre o Livro dos Espíritos. No capítulo 12 fala sobre a perfeição moral, sobre os vícios e a virtude. E antes da tia ler a historinha do peixinho vermelho, eu não sei se todos conhecem, mas mesmo se vocês já conhecem essa historinha, não tem problema. Nós vamos relembrar os ensinamentos do peixinho vermelho. Mas antes, a tia vai ler uma perguntinha. Na questão 900 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: aquele que economiza incessantemente e sem fazer o bem a ninguém, tem uma desculpa válida no pensamento de que acumula para deixar mais aos seus herdeiros? E aí, os espíritos respondem: é um compromisso com a má consciência. E Kardec continua: é culpado alguém que estuda os defeitos alheios? E os espíritos respondem: se é para criticá-los e divulgá-los, é muito culpado, pois isso é faltar com a caridade. Porém, se tirar daí algum proveito e evitá-los em si mesmo, às vezes pode ser útil. Mas não se pode esquecer que a indulgência para com os defeitos alheios é uma das virtudes que fazem parte da caridade.
antes de criticar as imperfeições dos outros, vede se não se pode dizer o mesmo de vós. Empenhai-vos, então, em possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais nos outros, pois esse é o meio de vos tornar superiores. E é exatamente sobre essa pergunta que nós vamos refletir no livro Vermelhinho, o Peixinho. É um livro que foi adaptado de uma lenda egípcia. E essa lenda também está no livro Libertação, narrado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por André Luiz. E a história começa assim. Era uma vez um peixe comilão e preguiçoso, que só gostava de mandar e que era o rei do tanque. Um peixe guloso e dorminhoco, que só vivia descansando e que era ministro do rei. Olha só como é que ele era grandão. E também um peixe balofo e sonolento, que vivia só fazendo bolhas e que era ministro do rei também, como os outros dois peixinhos. Depois era uma vez um povo formado por peixes de várias cores, várias formas e vários tamanhos, nadando para lá e para cá, no pequeno espaço de um tanque num jardim. E era uma vez, enfim, o menor peixe de todo o tanque, o mais sozinho e esquecido de todos, que se chamava Vermelhinho. Vermelhinho levava uma vida dura, ninguém se lembrava de deixar comida para ele, nem de dizer oi, nem nada. Por isso, Vermelhinho era pequeno e magrinho, mas ele era um peixe muito especial. Gostava de pensar e de estudar, e tanto ele estudou os peixes, o tanque e as correntes de água, que descobriu que a água do tanque vinha de um pequeno canal de pedra e que ela saía do outro lado, por uma grade muito estreita. Como todo bom pensador, Vermelhinho ficou curioso. O que será que tem do outro lado da grade? E Vermelhinho tentou atravessá-la. Acostumado a viver com pouco, seu corpo era leve e frágil. Apesar de magrinho, não foi fácil. Precisou de alguma ginástica. Espreme que espreme, ele até perdeu algumas escamas. Porém, com muito esforço, conseguiu passar pelo buraquinho. Olha só, Vermelhinho saindo pelo buraquinho. Vermelhinho viu que o pequeno canal de água ia longe. Enquanto nadava, ia conhecendo novas paisagens, até que chegou a um riacho e depois a um grande rio. Encontrou peixes bem diferentes, fez amizade com eles e eles lhe contaram muitas coisas. Olhem só os amiguinhos do peixinho aí, hein? Conheceu barcos, pontes, pescadores
e habitantes das margens do rio. Viu pássaros coloridos, árvores gigantes e flores lindíssimas. Vermelhinho estava descobrindo um mundo novo, muito mais bonito e interessante que o velho tanque. Seguiu viagem rio abaixo até que o rio desembocou no oceano. E o oceano estava além de tudo o que ele já tinha conseguido imaginar. Era cheio de animais diferentes e estranhos, estrelas do mar, corais luminosos. Não tendo ideia do risco que corria, ele aproximou-se demais de uma baleia e glu! Ela o engoliu sem sequer perceber. Vermelhinho ficou apavorado com a escuridão, mas lembrou-se de pedir ajuda ao Deus dos peixes e orou. Sua prece foi ouvida. A baleia o devolveu ao mar. A partir de então, Vermelhinho ficou mais esperto e atento às surpresas da viagem e foi em frente. Vamos ver aonde é que o nosso amigo foi parar. Conheceu um cardume imenso. Todo mundo sabe o que é cardume, né? Um montão de peixe. Conheceu um cardume imenso de peixinhos pequenos como ele, que o levaram para viver num palácio de coral com milhares de amigos, todos pensadores e estudiosos como ele. Um dia, quando contava sua história aos amigos, aprendeu uma coisa muito importante. Sabe, Vermelhinho, disse um de seus companheiros, somente no mar se vive com total segurança. Quando demora muito para chover, as lagoas, tanques e pequenos rios podem secar, mas as águas de todos os lugares continuam correndo para o mar e o mar jamais fica vazio. Olhem só os amiguinhos dele ensinando a ele as coisas do mar. E depois dessa lição, Vermelhinho ficou pensativo. Lembrou daqueles peixes lá no tanque de onde ele tinha saído e ficou com medo do que poderia lhes acontecer no tempo da seca. Com o apoio dos orientadores do Palácio de Coral, Vermelhinho decidiu fazer a longa viagem de volta para avisar os moradores do tanque a respeito do perigo que corriam. Depois de nadar bastante, encontrou a foz do rio, de onde tinha vindo. Lutou contra a correnteza, conseguiu chegar ao riacho, ao pequeno canal e finalmente achou a grade que dava acesso ao tanque. Engraçado, desta vez não foi tão difícil passar pelo vão estreito. Estou contente, pensou Vermelhinho. Ele acreditava que sua volta seria uma surpresa para todos, mas Vermelhinho notou que ninguém se mexia. Ele chegou perto de um peixe e disse: "Oi, voltei." "Ué, você tinha ido a algum lugar?" "Poxa, nem notaram a sua falta." Vermelhinho procurou o rei para contar-lhe a sua aventura. Falou a ele e a todos que se aproximaram sobre o imenso universo líquido que havia lá fora. "Este tanque é só um pingo de água", disse ele. "Do outro lado da grade existe uma vida totalmente diferente desta aqui." O peixinho descreveu barcos, praias, jardins de algas,
peixes interessantes e o palácio de coral. Falou do perigo do tanque secar. Mas será que alguém acreditou no peixinho? É isso que nós vamos descobrir. Finalmente perguntou aos peixes do tanque se queriam ir com ele conhecer todas aquelas coisas de perto. Se vocês fizessem um regimezinho, nós poderíamos ir todos morar lá no Palácio do Coral. Poderíamos trabalhar juntos e aprender muitas coisas. Quando acabou de falar, os peixes caíram na gargalhada. Ha, ha, ha! Não existe vida fora do tanque. Deus só criou a gente, disse o rei muito comilão e preguiçoso. Não existem rios e oceanos, disse o ministro guloso e dorminhoco. Imaginem só o tanque secar, disse o ministro balofo e sonolento. O rei chegou perto da grade e falou: Você não vê que por aí não passa nem a minha nadadeira? Seu bobalhão, vá embora. Não queremos essas ideias malucas perturbando o sossego do nosso tanque. Vermelhinho não teve escolha. Saiu tristonho, mas certo de que tinha feito o possível para mostrar a verdade aos outros peixes. Como ninguém quis ouvi-lo, ele fez sozinho a grande viagem de volta ao Palácio de Coral, onde vive até hoje, cheio de amigos, trabalhando e estudando. Enquanto isso, olha só, o vermelhinho ficou todo contente lá no oceano com seus novos amigos. E o que será que aconteceu, hein? Lá no tanque? Era uma vez um peixe comilão e preguiçoso que só gostava de mandar e que era o rei do tanque. Era uma vez um peixe guloso e dorminhoco que vivia descansando e que era o ministro do rei. Era uma vez um peixe balofo e sonolento que vivia só fazendo bolhas e que era ministro do rei também. E era uma vez o povo nadando para lá e para cá no pequeno espaço de um tanque de jardim. E lá eles ficaram nesse tanque de jardim. E assim termina a historinha do peixinho vermelho. E depois dessa história, o que será que a gente aprendeu com o vermelhinho, o peixinho? Já que a gente estava conversando antes sobre os vícios e as virtudes, será que o peixinho vermelho tem virtudes ou vícios? E os outros peixes que ficaram lá no tanque? Isso mostra pra gente que vermelhinho tinha muitas virtudes, não é mesmo? Depois que ele chegou lá no oceano, ele foi caridoso e amoroso, porque se lembrou dos que conviviam com ele e fez a longa jornada para avisá-los. Mas aqueles peixes que viviam com ele tinham muitos vícios, eram preguiçosos, dorminhocos e só queriam comer. Não ligaram para o que o peixinho vermelho estava ensinando, não é mesmo? E é assim que acontece com a gente também. Quando temos os nossos vícios, é muito difícil a gente ouvir os bons espíritos, os bons ensinamentos, mas devemos ter sempre ouvidos para ouvir os irmãos que já estão
lá na frente que conquistaram as suas virtudes. Então, que a gente possa sair dessa aulinha querendo ser como o peixinho vermelho. E assim como o peixinho vermelho pediu a Deus que o ajudasse a chegar lá na frente, vamos fazer a nossa prece pedindo a Deus para nos ajudar a vencer os nossos vícios e as nossas imperfeições. Que Deus, então, ampare os nossos corações e nos envolva